Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, e como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. E começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar. Pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Tem uma ordem que acompanha esses 2 milagres. Essa mulher, que pelo menos há 12 anos sofria desta hemorragia, e também da filha de Jairo, que havia morrido. Uma coisa que acompanha o cenário todo dessas 2 narrativas e desses 2 milagres é exatamente o que está no versículo 36, quando Jesus diz
quando ele se direciona ao chefe da sinagoga e diz: não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. Depois você pode, versículos anteriores, no 33, quando Jesus se refere à narrativa da mulher, essa que estava sofrendo da hemorragia, tem um detalhe aqui que às vezes passa por despercebido. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus. A mulher cheia de medo e tremendo. Havia um medo na mulher, havia um medo também em Jairo. E Jesus exatamente ordena para que não tenha medo. Não tenha medo, basta ter fé. Ou seja, Jesus tenta trocar, ensinar para todos que estavam ali, que a nossa vida, ela deve ser cercada pela fé e não pelo medo. E tem alguns detalhes da leitura bíblica que às vezes passa por despercebido, mas não pode. Perceba, e eu fiz questão aqui de recordar para você exatamente essa realidade, o medo que esta mulher estava tendo, a ponto de estar tremendo, mas um medo também que Jairo estava, a ponto de Jesus ordena para ele: não tenha medo, basta ter fé. Não tenha medo, basta ter fé. Não é qualquer ordem. Não é qualquer ordem que Jesus está dando. E essa ordem necessariamente se estende para cada um de nós. É o que nós podemos compreender com essa ordem de Jesus. O medo necessariamente ele nos paralisa. O medo necessariamente ele nos cega. O medo necessariamente nos tira a esperança. O medo necessariamente nos faz deixar de ser aquilo que nós somos. O medo é algo gravíssimo. É impressionante quando nós somos tomados pelo medo. Até as nossas forças físicas nós perdemos. Quem de nós nunca passou um medo que as pernas tremem? Até a força física diante do medo nós perdemos. Mais ainda do âmbito intelectual. O medo não nos faz enxergar além, não nos faz ver o depois, não nos faz ter esperança, não nos faz ter confiança. Perceba que o instrumento de Satanás, que é o medo, faz um mal tremendo para nós. E a ordem de Jesus é exatamente essa: não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. E observe que essa ordem não foi só hoje. Em outros momentos Jesus ordena para Pedro, para os demais apóstolos, a mesma coisa: não tenhas medo. Esta ordem do Senhor precisa nos acompanhar no dia a dia, ressoar nos nossos ouvidos. Não tenhas medo, Padre Helenildo. Não tenhas medo, Iliana. E assim poderia repetir o nome de cada um que aqui está. É preciso que verdadeiramente ressoe nos nossos ouvidos e chegue ao coração esta palavra de Jesus, essa ordem, não é a palavra, não é uma ordem. E eu peço verdadeiramente a intercessão de Nossa Senhora, para que jamais nós possamos ser tomados pelo medo, mas pela fé. Jamais possamos ser movidos pelo medo, e sim pela fé. Eu repito, o medo, ele é um instrumento de Satanás na nossa vida. E tem muitos que têm caído na arapuca, não sei se alguém usa essa expressão, é uma armadilha, e usa normalmente na roça para pegar passarinho. Muitos têm caído na arapuca de Satanás, que é exatamente o medo, que é um instrumento dele. Enquanto o instrumento de Deus é a fé, a esperança, o instrumento de Satanás é o medo. Aí você entende por quê, sobretudo na grande mídia, que se usa essa expressão, se usa tanto esse instrumento, do medo, do pavor.
de nos deixar com medo da realidade, com medo das coisas, com medo de perder a saúde, com medo de perder a vida, com medo de perder o emprego, com medo de perder tudo. Aí você entende o que é que está por trás. Porque às vezes nós olhamos para a realidade e achamos que é só uma coisa política, achamos que é só uma coisa social, achamos que é só um jornal que está fazendo uma matéria. É preciso ter olhar espiritual sobre a realidade. Não é tão simples assim não. E entendendo que Satanás é sutil, ele se utiliza de todos os meios. E como tem se utilizado dos meios de comunicação, das redes sociais, para espalhar o quê? O medo, o pavor. Sendo que Jesus espalha, sendo que o que Jesus ordena, não é o medo, é a confiança, é a fé. E é isso que deve nos acompanhar. E eu diria até de forma insistente. É a fé que deve nos acompanhar, é a esperança que deve nos acompanhar. Que a última palavra não é a do desespero, a última palavra é a da fé. A última palavra não é do pavor, a última palavra é da esperança. E nós precisamos crer nisso. Não é jogo de palavra, eu estou falando de realidade. Nós precisamos confiar mais em Deus. É preciso termos mais confiança. Nós não acreditamos que Deus pode tudo? E por que diante das realidades da nossa vida, nós não acreditamos? Nós até usamos, Deus pode tudo, mas na prática, na hora que é para acreditar que de fato Ele pode tudo, nós não acreditamos. Como assim? Eu repito, o medo é um grande instrumento de Satanás para nos levar a perder a fé e para nos levar a perder a esperança. E olha, eu estou falando de duas virtudes teologais importantíssimas para a nossa vida espiritual. Tanto é que no dia que nós fomos batizados, por dom de Deus, de forma infusa, nós recebemos a virtude da fé e a virtude da esperança. E por incrível que pareça, o medo tem capacidade de ofuscar essas duas virtudes, a virtude da fé e a virtude da esperança. E quando o medo é tirado, essas duas virtudes vêm à tona, porque primeiro que é dom de Deus e já está em nós, essa grande capacidade que nós temos de esperarmos e de crermos. Portanto, eu peço verdadeiramente a Nossa Senhora que tire do nosso meio, do nosso coração, todo e qualquer medo, medo que tem nos paralisado, medo que tem feito nós perdermos a fé, medo que tem feito nós perdermos a esperança, e possa substituir por esta coragem, possa substituir pela fé, substituir pela esperança, que é proveniente do próprio Deus. E assim nós possamos caminhar de forma decidida, confiando em Deus, não em nossos méritos, não em nossa força, não na nossa própria inteligência, mas confiando em Deus. Que quanto maior é a nossa fé, quanto maior é a nossa esperança, mais nós confiamos em Deus. Tanto esta mulher que não diz o nome, que há 12 anos sofria da hemorragia, como também o chefe da sinagoga, ele confiou em Deus. Ele entendeu, não é por mim, não é pelas minhas próprias forças, é pela graça e pela força de Deus. Amados irmãos, nós devemos todos os dias caminhar desta maneira, com esta certeza. As coisas serão resolvidas não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, nem mesmo pela nossa inteligência. As coisas serão resolvidas pela graça de Deus. Se caminharmos assim, confiando em Deus. Portanto, que nosso Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança nele, para que ao caminharmos no dia a dia, possamos tocar nisso. Um Deus que cuida de nós,
um Deus que não nos deixa de lado, pelo contrário, um Deus que está concretamente conosco. Que a Virgem Maria interceda por nós e jamais sejamos movidos pelo medo, mas sejamos movidos pela fé e sejamos movidos pela esperança. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.